Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é Teoria do Desenvolvimento Organizacional. Os tópicos a serem abordados nessa aula são Histórico e conceito, Campo de estudo, o processo de desenvolvimento, estratégia de mudança e fases organizacionais. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de conceituar a teoria do desenvolvimento organizacional, diferenciar as principais estratégias de mudança organizacional, conhecer a metodologia básica do desenvolvimento organizacional. A nossa teoria, a chamada teoria do desenvolvimento organizacional, de imediato pense nela como uma evolução. Vamos entender. De um lado, nós tínhamos um estudo que ia para uma linha mais estrutural da administração. Essa linha via a administração como uma estrutura, processos, cargos, tarefas. E vários são os importantes estudiosos dessa linha de raciocínio. Alguns deles, Frederick Winslow Taylor, Henry Fayol, Max Weber, Henry Ford. Olha quanta gente importante. Então esses estudiosos acabaram se atentando a aspectos mais de estrutura. Taylor, por exemplo, organização racional do trabalho, ênfase na tarefa, nos cargos, estudo de tempos e movimentos. Fayol, ênfase na estrutura, funções organizacionais. Lembra? Planejamento, coordenação, controle. Ótimo. Max Weber, com a questão burocrática, processos, impessoalidade, poder racional legal. Henry Ford com a linha de produção. Esses todos tinham algo em comum. Eles viam a administração como uma estrutura, processos, departamentos. De outro lado, a partir da experiência de Hawthorne, conduzida por Elton Mayo, que resultou na teoria das relações humanas, inicia-se um movimento que é a chamada escola comportamental da administração, ou ainda escola behaviorista, que cuida basicamente do comportamento, interação social, o papel do grupo no ambiente organizacional, motivação e alguns estudiosos importantes desse período. Maslow, com as suas pirâmides das necessidades humanas. Lembra do Maslow? Teoria X e Y de McGregor. Próprio Elton Mayo, fatores higiênicos X e Y de Herzberg. Quanta gente importante, né? O que fez a teoria do desenvolvimento organizacional? Ela buscou fazer uma junção dessas duas linhas de pensamento. De nada adianta pensar só de uma forma e nem da outra. Para buscar o desenvolvimento organizacional, devo sim ter foco nas pessoas, motivando-as, fazendo com que elas interajam, só que isso dentro de um conceito estrutural. A teoria do desenvolvimento organizacional, então, ao pegar uma boa parte da estrutura e de fatores comportamentais e juntá-los, para que eu tenha êxito, faz sentido que pense a organização de uma forma sistêmica. É a chamada visão do todo, também visão holística, que resultou no que temos hoje na administração moderna, a chamada administração sistêmica, que nós entendemos a organização fazendo parte de um sistema maior, o meio ambiente, a política, os clientes e também os seus próprios subsistemas, departamentos, pessoas. Tudo isso em conjunto deve ser considerado nas organizações. E é justamente isso que a teoria do desenvolvimento organizacional se preocupa. O foco de estudo, então,
da teoria do desenvolvimento organizacional segue aí 4 principais vertentes: o meio ambiente, o indivíduo, as organizações, os grupos sociais. Cada um deles assume aí um papel importante numa empresa. Vamos passar um exemplo. Pense numa organização. Será que oportunidades e ameaças, fatores externos, devem ser considerados? Resposta: sim. Diante de uma ameaça, eu preciso adotar uma postura diferente. Será que o meu time tem condições de brigar de igual para igual com a concorrência? Ou não? O que devo fazer? São fatores incontroláveis, mas que devem sim serem considerados. Que mais? O indivíduo. Será que o indivíduo está motivado a ponto de se engajar na busca pelos objetivos? E os grupos sociais? A questão da cultura organizacional, do clima. Percebe que a matéria Teoria do Desenvolvimento Organizacional, ela aborda uma série de coisas, uma visão bem sistêmica. E ainda temos a questão das próprias organizações, com as suas estruturas, departamentos, organogramas. Essa é a real visão que devemos ter de uma empresa, de uma organização, a visão sistêmica. Existem vários tipos de estratégias de mudança. Vamos falar sobre o primeiro deles, que é a mudança evolucionária. Aqui, a organização basicamente trabalha assim. Ela vai, aos poucos, se adaptando frente às oportunidades e às ameaças. É aquela empresa que até perdura aí no mercado por um longo período e vai fazendo uma mudança aqui, outra ali. Não inova muito, ela vai se adaptando aos poucos. Qual é o problema? Nos tempos atuais, as mudanças são muito rápidas, então nem sempre é recomendável você ir num ritmo muito lento. A evolucionária, então, precisa tomar esse cuidado, pois a ideia dela é um passo de cada vez, mas às vezes eu preciso ter um passo mais ágil. O oposto é a mudança revolucionária. O nome já mostra qual é a proposta dela. Começar do zero. Vou rever todos os meus processos. Preciso fazer tudo novo. Nem sempre isso é possível. Você já deve ter ouvido falar a respeito de um termo chamado reengenharia. Já ouviu falar? Ele vem daí. E temos ainda a chamada desenvolvimento sistemático. E é nela que a teoria do desenvolvimento organizacional se embasa. Parte, sim, eu vou um passo de cada vez. Mas em momentos aí oportunos, convenientes, eu preciso de uma mudança mais aprofundada. A teoria do desenvolvimento organizacional, por ter essa visão sistêmica e se preocupar tanto com a estrutura, departamentos, organogramas, cargos, tarefas, mas também com aspectos comportamentais, motivação, espiral do conhecimento, entre outros, ela consegue ter um êxito maior para que os funcionários se engajem e busquem aí as mudanças tão necessárias. Vamos discutir agora as fases organizacionais. Dentro da teoria do desenvolvimento organizacional, essas fases mostram exatamente o ciclo que uma empresa normalmente passa. Vamos de uma forma bem simples. A empresa começa. Aquele momento inicial, poucos funcionários ainda, o dono bem participativo. Esse momento permite improvisação. Então eles não têm ainda uma linha racional de processo bem definida. Permite que eu tenha um nível bem maior de improvisação. A empresa vai crescendo, vai adquirindo novos clientes, até que chega um momento, você já deve ter visto isso,
que ela pensa assim: todos os negócios são válidos, eu quero mais pedidos, mais pedidos. Qual é o problema? Chega uma hora que a empresa não consegue mais atender. E aí ela recorre à administração clássica. Departamentos, estruturas, ordem. Qual é o problema? O excesso de burocracia pode aparecer. Sob pretexto de pôr ordem, eu crio um excesso de burocracia. E é aí que vai aparecer a teoria do desenvolvimento organizacional. Na última fase, a chamada reflexibilização, que ela vai buscar exatamente isso. Eu tenho uma dica de leitura para vocês. Leiam um livro Feitas para Durar, que fala exatamente aí características de empresas que perduram, que crescem e lucram durante um longo período, que não é uma coisa fácil e tem tudo a ver com a teoria do desenvolvimento organizacional. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre teoria do desenvolvimento organizacional. Espero que tenham gostado. Frequente nossas redes sociais. Até a próxima!